Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e o assunto de hoje é fundo imobiliário, um fundo que subiu muito aí esse ano, mas muita gente tem um pouco de medo desse segmento, é segmento de cemitério. A gente vai estar falando aí do CARI 11, então se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e roda a vinheta. Então, desde que o fundo entrou no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, é como se fosse um Ibovespa, só que de fundos imobiliários, ele entrou em maio, ele tem chamado bastante atenção aí do mercado, estando entre as maiores altas aí do IFIX. Desde que ele entrou, ele subiu em torno de 33%, contra uma queda de 1,31% do índice IFIX. Mas ele não é um fundo com segmentos tradicionais aí do mercado imobiliário. Ele é o primeiro fundo que investe em cemitério, jazigos e planos funerais. E o fundo começou a negociar com o nome CARI 11 em 2016, sendo derivado do FII Terra Santa, já extinto, que se chamava Máxima Renda. E ele investe em ativos cuja comercialização e administração de serviços funerais. Então busca realmente ter um retorno com esse segmento. E ao comprar uma cota desse fundo, o cotista vai estar se expondo a esse segmento e buscando um dividendo conforme for gerando receita. O portfólio é gerido pela Zion Investimentos e tem um patrimônio líquido próximo de 292 milhões e conta com 3 ativos sob gestão. O fundo detém em torno de 20% do grupo Cortel, que é a maior holding de crematórios e serviços de cemitério, e comercializa através de suas subsidiárias. Comercializa jazigos, planos funerais, cremações, planos funerais para pets, entre outros. Esse ativo representa em torno de 53% do portfólio. E o CARI 11 também detém em torno de 52,77% da VHR Empreendimentos. E conforme o diretor comercial da Zion, eu vou ler exatamente o que ele falou. Esse investimento em jazigos no cemitério Morumbi é o único em imóveis e tem como objetivo reserva de valor. Pagamos 15 mil em cada e hoje vale 30 mil a 35 mil. Ou seja, eles também compram imóveis, enfim, como se fossem imóveis, né, que são jazigos, e buscam a valorização desses títulos. Não simplesmente para uma geração de renda, mas também para uma valorização no longo prazo. O CARI 11 é basicamente um fundo que busca se consolidar num setor extremamente descentralizado. O fundo ele tem uma carteira bem diversificada e ele busca com o grupo Cortel essa geração de caixa que já vem ocorrendo para se consolidar cada vez mais no setor. Se a gente for olhar aqui na imagem a alocação por ativos, basicamente 50% é o grupo Cortel, tem a Terra Santa BH, 24%, e tem os jazigos Morumbi, 18%, que aí são para ganho de patrimônio. Outra coisa importante da gente entender é o mercado de serviços funerais aqui do Brasil. A Zion comenta que é em torno de 7 bilhões. E esse segmento tem aumentado a demanda no momento que vem se profissionalizando cada vez mais e também a população vem envelhecendo cada vez mais. Durante a pandemia, principalmente, esse segmento teve um aumento bem forte, principalmente na questão dos jazigos, para prevenção. Então, principalmente também foi até um alerta legal nas classes mais baixas. E a pandemia justamente ligou um alerta aí pro brasileiro, né, para evitar catástrofe. Então, realmente já também pensar nesse futuro e já fazer esses planos funerais. O Brasil em 2021 trouxe o recorde em mortes. Foram 1.726.447 óbitos. Então isso é muita coisa. E a gente brinca até nesse setor que qualquer pessoa é cliente. Hoje não tem ninguém que possa não ser cliente. Todos vão ter que ser clientes desse setor. Então é um setor, querendo ou não, que é muito perene. O que pode mudar é realmente o número de pessoas morrendo a cada ano. Então, o ano da pandemia, 2020 e 2021, foi atípico. Vamos ver como se consolida durante os próximos anos. E esses números de aumento de venda mudam de região para região. Por exemplo, em Manaus, em um único mês, fez o que fazia em todo o ano no mês da pandemia. E antigamente, muitos cemitérios eram administrados também por prefeituras, entidades filantrópicas, e isso mudou.
e também mudou a cara do jogo em questão de rentabilidade. Então hoje tem bastante empresa privada que tem cemitério no portfólio, então isso muda muito, tanto a administração, a gestão, tudo isso. E é um setor também que tem uma barreira grande de entrada, então precisa de aprovação de prefeitura, prevenção ambiental, precisa de uma série de fatores que não é só simplesmente, pô, eu quero ter um cemitério, eu vou ter. E também a questão dos investimentos tem um tempo de maturação em torno de 7 a 8 anos dentro desse segmento. Então não é qualquer um que entra, por isso é um setor aí bem de difícil acesso. O foco do fundo, como eu comentei, é realmente o ganho de capital, então não vai pensando que tu vai ter bons dividendos se for investir nesse fundo. Eles focam em realmente crescer cada vez mais o fundo com o portfólio que ele já tem, e a meta que eles buscam é IPCA mais 7. Tá? Então eles buscam inflação mais 7%, isso isento de imposto de renda, é claro, mas não vá pensando que vá trazer bastante dividendo no curto prazo. Talvez no longo prazo, com a consolidação, tenha mais dividendos, mas no curto prazo é realmente ganho de capital. E como vocês podem ver, após 5 anos sem pagar dividendos, o fundo começou a distribuir ali em julho de 2020, em função da venda da participação de um ativo do portfólio do Grupo Cortel. E não foi um dividendo nada expressivo, foi um dividendo bem baixo. Mas ele interrompeu também ali em setembro de 2021, voltou a pagar, então ele vai e volta, não é constante. E o diretor da Zion também comentou, pô, o objetivo é realmente crescer, porque vê muita oportunidade nesse curto prazo, muito melhor do que pagar dividendos. Então o investidor que vai investir nesse fundo tem que ter muito em mente isso. Pô, eu posso abrir mão dos dividendos, mas quero um retorno. Aí tem que estar bem em linha com o que o diretor tende a falar, com o que o gestor, enfim, a administradora tende a falar nas cartas. Mas isso é muito importante vocês entenderem. Ele também comentou que vê a retomada de pagamento de dividendos próximo a 2023, o mais provável. Então, bom vocês entenderem que pelo menos esse ano aí não tende a ter bons dividendos. E a expectativa também deles é que retome o ganho de capital com o Grupo Cortel abrindo o IPO. Eles já mencionaram aí, se eu não me engano, em 2021, a intenção de abertura de capital, só que foi interrompida e eles novamente podem ter essa intenção. Então, tendo um IPO de uma empresa do portfólio, tende a crescer aí o capital. O grupo ele é bem grande, ele conta com mais de 13 cemitérios em diversos estados e hoje a receita gerada é em torno de 200 milhões. Eu gosto de explicar também que o investimento em cemitérios tem um tempo de maturação. É em torno de 7 a 10 anos, já que são vendidos o direito de uso dos jazigos. Mas uma vez atingindo o break-even, a margem desse negócio pode ser muito alta, podendo chegar em torno de 60%, porque as taxas de manutenção são atreladas à inflação. Ou seja, também é um segmento que pode te proteger da inflação nesse cenário. E a receita gerada é principalmente por 3 pontos: pela venda de jazigos, pelos serviços de velório e pelos planos funerais. E a tendência do fundo é aumentar justamente no Grupo Cortel, que hoje é o maior do Brasil, principalmente por 2 pontos. O primeiro, por um aumento de liquidez, um eventual IPO, eles já demonstraram interesse, então pode ocorrer em 2022, 2023, enfim, quando talvez tiver uma economia mais tranquila, ou também com o investidor que venha querer investir no Brasil, um investidor de fora e queira comprar também participação. Então, eles já mencionaram que focam nisso. E o Grupo Cortel recentemente já levantou 200 milhões em CRIs justamente para investir em consolidação do setor. Então, eles buscam, das 20 maiores capitais, comprar mais novos cemitérios ou percentuais em cemitérios para consolidar o setor cada vez mais. E a parceria do Grupo Cortel ano passado com a Metropax vai permitir também a verticalização aí do segmento através do empreendimento Terra Santa. E aqui eu vou trazer o raio-x aí do Cari 11 também para vocês, jogo rápido, mais para trazer alguns detalhes. O primeiro deles é segmento tijolo, como eu comentei, ele é exposto ao setor funerário. Tem um patrimônio líquido de 284 milhões, patrimônio um pouco baixo, tá? Tem outros tijolos mais altos, mas realmente ele está começando aí no segmento fundos imobiliários. Número de cotistas 9.100, já é um número aceitável, está crescendo cada vez mais. Valor de cota de mercado hoje, 5,14. Vou falar os pontos fortes, vou ler para vocês. Basicamente a valorização da cota em bolsa, né? Tende a valorizar com a venda de alguns ativos,
e também com a entrada do IFIX tende a ter uma liquidez maior, que é o que está acontecendo. E o ponto fraco realmente é a baixa liquidez pela não regularidade de distribuição de dividendos. A gente sabe que o principal ponto em fundos imobiliários é aquela pingada mensal aí de dinheiro, e a gente não vê isso nele. Então, talvez investidores pensam, pô, para que eu vou correr risco com esse fundo? É melhor investir em ações. Então tem isso também. Mas, em contrapartida, o fundo vem se valorizando bem aí no médio prazo. E como eu comentei ali, o fundo entrando no IFIX tende a dar bastante liquidez e principalmente entrar no radar de outros investidores que não acompanhavam o fundo. Então isso é bem importante, foi um ponto bem importante aí na história do fundo. E a participação aí foi bem pequena, chegou a 0,12% do IFIX, mas já é uma participação que ela realmente já tem alguma relevância. E também acredito que essa notícia do Grupo Corpel, que tende a expandir cada vez mais, tende a ter dado essa valorização do fundo. E se a gente for olhar no ano, o fundo já soma 109,30% de valorização. É muita coisa para um fundo imobiliário. E a gente vê o maior interesse aí dos investidores alta renda. Então, nos últimos 18 meses teve mais crescimento de investidores alta renda. Então, mas é muita coisa, é um dos fundos que mais se valorizou esse ano. Mas então é isso, pessoal. E aí, vocês acham interessante investir nesse segmento? Quero saber o que vocês acham realmente desse segmento. É legal, não é? Faz sentido ou não? Quis trazer alguns detalhes aí do fundo para realmente vocês ficarem a par. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima.